Olá! Iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje estamos com o fráter, médico, Mário Sérgio Salles, e que veio conversar conosco sobre Cabala Hebraica. Acompanhe! Frater Mário, que bom recebê-lo mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigada. Eu que agradeço. Frater, quero começar então perguntando o que significa a palavra Cabala? Cabala quer dizer aquilo que foi recebido, a herança cultural de uma época ou de um conjunto de pensadores, a herança oral, principalmente, porque a Cabala é considerada a Torá oral, aquela que foi passada boca a boca de Moisés para os líderes das tribos naquela época. A Torá escrita seria a Bíblia, né, no caso, o Velho Testamento, né, e a Torá oral seria a Cabala. E qual a origem dessa tradição? Ela começa baseada nas reflexões sobre uma visão muito estranha, muito complexa de Ezequiel, que está no texto de Ezequiel 1, em que ele descreve uma visão impressionante de um ser que tinha uma cabeça de fogo, que estava em cima de uma plataforma transparente, tinha 4 anjos, cada um com 4 asas, cada um com 4 faces, uma de leão, uma de touro, uma de um ser humano e uma de águia, e rodas que iam em todas as direções, com olhos. Então, assim, é uma visão que até hoje, se você der um Google, você vê representações as mais variadas, e que começou a estimular as pessoas a pensar na possibilidade de entrar em contato com o divino através de meios transcendentais. Quer dizer, essa visão mostrou, naquela época, a força do mundo espiritual e da simbologia que ele tinha para esse profeta. Criou-se uma tradição, isso século II a.C., chamada a tradição das carruagens, né? Porque carruagem é um negócio que transporta as pessoas. E essa tradição, chamada tradição Merkabah, é a proto-cabala. É o momento em que começa o misticismo hebraico, né? No sentido de aprofundar aquilo que já era tradição na religião. Depois, é publicado no século I, século II, o Sefer Yetzirah, que é um livro fundamental para os cabalistas. Esse livro também é um livro altamente esotérico, uma linguagem muito cifrada, difícil de interpretar, mas ele traz pela primeira vez a noção das letras hebraicas, da espacialização e da criação, entendeu? E alguns cabalistas dizem que é possível fazer coisas fantásticas com as coisas que se aprende ali. Eu não sei bem como, porque o texto é muito esotérico. E, finalmente, no século XII, quer dizer, 12 séculos depois, 11 séculos depois, surge o Bahir, que é um segundo livro importante na Kabbalah, já muito mais compreensível, já muito mais interessante do ponto de vista cultural, e ele vai trazer uma literatura de apoio a se trabalhar o pensamento da Cabala como um conjunto já à parte do judaísmo. É interessante lembrar que assim, o termo Cabala só vai ser citado pela primeira vez exatamente aí, no século XII. Ele não existia, quer dizer, existia apenas a tradição das carruagens, a tradição Merkabah, e depois, no século XII, dizem que Isaac, o cego, que era um cabalista importante, criou o termo Kabbalah no sentido de representar esse conjunto de práticas e tradições orais que vão desaguar no século XIII na publicação do Zohar, que é o terceiro e definitivo livro da Kabbalah, né? E quais as variações e tipos da Kabbalah existentes? Da Kabbalah? Não tem. Quer dizer, existem divisões dentro da Kabbalah. Nós configuramos desde o curso de esoterismo ocidental, eu, a Lúcia e a Odete e tal, usar o termo Kabbalah, né? Não Kabbalah, mas Kabbalah, para haver um consenso, né, da pronúncia. Então, a Kabbalah em si, ela não tem tipos, ela tem
partes, quer dizer, existe a Cabalá teórica, que é basicamente a Zohar, existe a Cabalá mística, que é uma Cabalá de meditação, que é baseada nas letras, né, praticamente em todo o tempo, e a Cabalá prática, que é uma espécie de teurgia, né, que invoca a relação com os anjos e tal, e certas aplicações esotéricas. Mas assim, a Cabalá é a Cabalá. Eu sempre falo isso, às vezes o pessoal não gosta, porque os Rosacruzes, ninguém pode negar, são os grandes defensores e mantenedores da tradição da Cabalá cristã. Do século XIV, XV até o século XIX, Cabalá cristã, que não é Cabalá, é bom deixar claro isso, é a versão cristã da cultura da Cabalá, ela foi mantida pelos místicos Rosacruzes, o esoterismo todo do Ocidente vem daí. Mas a Cabalá é uma produção eminentemente, tradicionalmente hebraica, judaica, entendeu? Só que ela era guardada a 7 chaves. Ela só foi começar a ser revelada ao mundo profano, vamos dizer assim, não judaico, no século passado, 1940, 1950, pelo trabalho de um cabalista ocidental, né? E quais são os mais importantes cabalistas históricos entre os judeus? Isso é uma pergunta difícil, porque, assim, muitos deles provavelmente não são conhecidos, né? Os que são conhecidos, a gente tem que citar Isaac o Cego, que eu já falei, que foi um pensador importante, Moisés Cordoveiro, que é o cabalista imediatamente anterior ao cabalista Mor, que é o Ari, né, que nós chamamos, Isaac Luria, do século XVI. Você vê que do século I até o século XVI, esses são talvez os 3 baluartes do pensamento do Cabalá. E na tradição esotérica judaica, a gente tem que citar Maimônides, que não é uma pessoa necessariamente ligada ao Cabalá, mas é uma pessoa ligada à ética e ao comportamento judaico, e é um homem que produziu textos e mais textos que são fundamentais à vida judaica, né? Então ele poderia ser arrolado aí como intelectual importante, mas cabalista mesmo Isaac o Cego, Moisés Cordoveiro e Isaac Luria não podem ser esquecidos. O discípulo mais querido de Isaac Luria, que acabou sendo seu redator, porque ele nunca escreveu nada, também tem que ser citado, mas a gente mais para frente fala dele. Perfeito. E aí, Prater, eu gostaria de te pedir, né, se o senhor pode explicar sobre os conceitos teóricos básicos da Cabalá hebraica. Os conceitos básicos eu acho que podem ser resumidos no trabalho de Luria. Luria trabalhou 3 anos em Safed, deu aulas lá e montou uma estrutura teórica que até hoje é aceita como a definitiva. Na época dele, havia muito confronto entre linhas de pensamento diferentes e tal, acerca dos conceitos básicos. Quais são? A natureza da criação, como é que ela tinha sido feita? Se ela tinha sido uma criação por expansão de certos pequenos núcleos de energia, que são conhecidos como as Sefirot, né? Ou se ela tinha sido feita de cima para baixo, na vertical, né? Através de um processo que depois ficou conhecido como a árvore da vida, né? Aquela estrutura conhecida. Aonde se encaixava o conceito do Adam Kadmon, que é o ser que interage com o divino e com a criação, que veio para consertar as coisas que não estavam corretas, qual é o papel que ele tinha. Então havia dúvidas sobre isso. São conceitos, no entanto, que foram unificados pelo Isaac Luria, dando a Adam Kadmon a sua condição de representar hoje, como ele representa a humanidade em toda a criação. Ele criou a noção da árvore da vida tridimensional, que não é igual a que nós estamos acostumados a ver, com aqueles níveis e aquelas bolinhas separadas. Essa era a tradicional, era de Moisés Cordoveiro, que veio antes dele. Luria dá um dinamismo à árvore que cria uma forma absolutamente diferente. Os conceitos que Luria traz, por exemplo, de Shevira Hakelim, que é um fenômeno que descreve a ruptura dos vasos no período da criação,
quando as 7 sefirotes inferiores não suportam a luz de Deus, explodem, e os cacos das sefirotes mergulham no espaço com pedaços de luz agarrados. Eu acho isso lindo. Pedaços de luz agarrados nesses cacos e se espalham pelo universo, algumas afundam, que é a criação do submundo, das coisas nefastas, vamos dizer assim, e as outras somos nós, né? Quer dizer, corpos com luz agarrada, espalhados pelo cosmos, e que, segundo Luria, instaura a necessidade da reconstrução daquilo que foi separado, que ele chama de tikkun, a reparação, né? O conserto, vamos dizer assim, das coisas que quebraram. O conserto do mundo, que ele chama de tikkun olam. Olam é mundo, né? Então, assim, o bom do pensamento de Luria é que ele somava visões e conceitos que eram conceitos esotéricos com a realidade histórica do povo judeu, que tinha sido separado 2 vezes, em 2 diásporas, 2 separações, como os cacos tinham sido quebrados e jogados. Então todo mundo se identificou com aquilo. Quer dizer, o que seria esse Tikkun Olam? A reunião do povo judaico. Se bem que Luria nunca se referiu apenas ao povo judaico, ele tinha uma visão mais ampla, mas ele era essencialmente um rabino judaico. Então, aquilo teve um impacto muito forte na comunidade, quer dizer, todos se reconheceram ali. Eu sou um caco também, com luz agarrada, que está espalhado pelo universo. Eu quero voltar a me juntar com aqueles antes. E ele dizia, o universo só vai ter paz quando esse tikkun for feito. E aí ele joga o tikkun para a prática diária, mas a gente pode conversar daqui a pouco. Acho que você tem alguma coisa para falar sobre isso. Joia! E, Prater, como que a Kabbalah se insere na cultura hebraica e judaica ao longo do tempo? Então, é interessante essa pergunta, porque assim, é possível estudar Kabbalah sem ser religioso. Exemplo disso é Gershon Scholem, que é talvez o mais importante intelectual judeu que estudou Kabbalah de uma forma não religiosa, quer dizer, não tem ali interesses místicos, mas históricos. O trabalho dele é primoroso, é criterioso e tal. Mas não se pode estudar Kabbalah sem conhecer o aspecto religioso. Ou seja, a Torá, a tradição religiosa hebraica, ela é o corpo e a Kabbalah é a alma. A Kabbalah é a alma da Torá. Então, só pode haver uma alma manifesta quando ela tem um corpo através do qual se manifestar. Então, é assim que é a relação entre as duas, né? A religião e a tradição, né? E como os princípios fundamentais da Kabbalah hebraica se aplicam na prática cotidiana dos seus praticantes? Então, esse conceito do Tikkun Olam, que eu falei agora há pouco, que o Ari, quer dizer o leão, né? Que o Ari criou, ele, ou pelo menos organizou, né? Porque esses conceitos que ele deu uma forma definitiva já existiam, meio dispersos, ele projetou na vida prática dizendo assim, é possível consertar o mundo através de pequenas obras, não é um grande movimento. Todos são chamados a participar. E participações pontuais aqui e ali somam-se na reconstrução daquilo que foi destruído. Então ele diz que um ato de bondade, se ajudar um velhinho a atravessar a rua, você levantar alguém que caiu, você cuidar do seu filho, você tratar bem a sua esposa, tratar bem seu marido, um relacionamento leal com seus amigos, no trabalho, na sociedade, isso já é um tikkun. Você já está fazendo tikkun, entendeu? O que faz com que você interaja entre a vida social prática e a religião. É isso que é genial em Luria. Ele conseguiu atrair pessoas que não eram religiosas para a religião, mostrando a elas que a vida prática era a religião. Ela não era uma coisa da sinagoga. Não é? A religião valia quando você saía da sinagoga. Era como você ia se comportar que ia mostrar se você era ou não verdadeiramente religioso. É um conceito que hoje é difundido por todas as religiões, mas Luria teve essa visão fantástica de disfarçar, vamos dizer assim, né, entre aspas, os conceitos de prática ética social em conceitos esotéricos metafísicos. Entendeu? É muito bonito isso. E, Frater, falando agora sobre as letras hebraicas, né?
Qual a importância das 22 letras hebraicas na tradição cabalista e como elas se relacionam com o universo? Pois é, meu querido mestre Reginaldo Leite dizia que a criação não era possível sem as letras hebraicas, né? Ele tinha até uns visuais que ele tinha feito sobre isso, belíssimos. Então, as letras hebraicas são como os elementos da tabela periódica, elas são os elementos fundamentais da criação, segundo a tradição do Kabbalah. Tá? A importância delas é cultural e simbólica, e metafísica, no sentido de que toda meditação, eu falei que a Kabbalah tem o aspecto teórico, místico, meditativo e prático. Esse aspecto místico meditativo depende da letra hebraica. Todo processo meditativo, na visualização de determinados tipos de processos que um rabino faz, que um cabalista faz, usa a letra hebraica. A visualização Rosa Cruz, por exemplo, é uma técnica que independe de intermediações. Você vê a coisa pronta na sua mente e você vai trabalhar aquela ideia, né? No Kabbalah é diferente, você tem que ter a letra como intermediário daquilo que você quer realizar, ou do nível que você quer alcançar meditativamente. Porque, na verdade, é isso que se faz. Você usa uma letra, ou o Aleph, ou o Lamed, que é uma letra muito importante dentro das 22, para poder chegar a um nível espiritual mais alto. Cada letra tem um simbolismo, tem um valor numérico, tem um significado, e estudar isso, segundo Mestra Diva, o Geda falava, era olhar para elas, às vezes, apenas olhar para as letras. Como você escaneia um código de barras, você escanear as letras com os olhos já faz com que você receba da energia delas. Então, para o cabalista, estudar as letras, a permutação das letras, a troca das letras, o valor numérico delas, que nós chamamos de gematria das letras, é muito importante na criação de uma condição espiritual propícia. Não só espiritual, mas psicológica também, né? Porque é daí que você vai para o espiritual, né? E como a Kabbalah é praticada hoje em dia? E como ela pode beneficiar a vida de uma pessoa? Eu acho que assim, ela tem aspectos que valem desde o século XVI com Lúria, né? Se você vir o aspecto ético como a prática de uma Kabbalah, do Tikkun Olam, você está correto. Quer dizer, viver uma vida ética é fazer Kabbalah, né? A gente vê publicações, livraria de aeroporto e tal, falando sobre a Kabbalah do dinheiro, a Kabbalah do sexo e tudo mais. Essas coisas são maneiras de abordar que me parecem equivocadas, né? Já que você está falando de uma técnica que primordialmente visa o encontro com o divino. O domínio da matéria advém do domínio do divino. Em Kabbalah nós dizemos que os problemas materiais só são resolvidos nos planos espirituais. E o exemplo disso é o sonho de Jacó. Quando Jacó deitou a cabeça na pedra e sonhou, e viu a escada, os anjos subindo e descendo, ele estava tenso e nervoso porque Esaú, o irmão dele, vinha encontrá-lo. E eles tinham uma desavença. Ele tinha roubado a bênção do pai, enganado o pai cego, Isaque, e roubou a bênção de Esaú. Foi embora, não disputou terreno com Esaú, mas aquilo era muito importante. E Esaú tinha todo o direito de ficar zangado. E ele não sabia como ele ia encontrá-lo. Mandou presentes e ficou esperando aquele lugar, Betseda, né? E aí sonhou. No que ele sonha com os anjos subindo, em seguida vem o sonho da luta com o anjo. E a luta com o anjo dura a noite toda, até que até a sua coxa foi deslocada. Depois ele acorda e diz, verdadeiramente esse lugar é um lugar santo. E o irmão chega e não há ódio do irmão. Então nós costumamos dizer que ele resolveu o problema com o irmão nessa luta com o anjo. Quer dizer, isso é um simbolismo onírico dessa versão do Kabbalah. A gente trabalha muito isso no grupo de estudo lá, de que você resolve coisas materiais através das coisas espirituais. Não é o contrário. Não há uma Kabbalah para o dinheiro, não há uma Kabbalah para a sexualidade, não há uma Kabbalah para a juventude. Existe a Kabbalah para Deus. Tá? Se você se voltar para o divino, tudo te será acrescentado.
é o que está no texto da Bíblia, né? Então você não pode ter foco em coisas materiais essencialmente. É assim que a Kabbalah deve ser estudada, entendeu? Com foco no divino. E, Frater, a próxima pergunta talvez tenha relação direta com o que o Frater está comentando conosco. Porque de que maneira a Kabbalah hebraica ela se tornou uma tradição importante para o esoterismo ocidental? E quais são as principais diferenças em relação a outras tradições esotéricas? Pois é, eu acho, a minha opinião nos últimos meses é que todo o esoterismo ocidental, ele bebeu na Kabbalah. Quando Pico de La Mirandola traduz alguns trechos da Kabbalah e cria essa vertente chamada Kabbalah cristã, ele traz para o seio do Ocidente um pensamento mágico que era desconhecido. A Kabbalah fala em técnicas de contato com o mundo astral que não era trabalhada daquele jeito antes. Paralelo à Kabbalah segue a alquimia, mas a Kabbalah é a mãe do magismo, que é a técnica mais conhecida daquele bruxo de chapéu pontudo e com varinha de condão. Isso tudo foi beber na Kabbalah, nas práticas dos rabinos. É claro que às vezes não se pode ver isso de maneira clara, mas historicamente, se você for ver, a força do magismo começa no século XIII, século XIV. Perto da transmissão do conhecimento da Kabbalah para o Ocidente, por alguns intelectuais italianos, né? Pico foi o mais importante deles, porque fez o trabalho mais vultuoso. Ele tinha boa intenção, mas eu acho que ele criou uma confusão dos diálogos, porque a intenção dele era provar para os judeus que Cristo era o Messias, que existia a verdade na ideia do cristianismo que os judeus não reconheciam. E, na verdade, é uma coisa que vai contra a tradição do Kabbalah. O Kabbalah tinha outros tipos de finalidades, tanto que as coisas nunca se encontraram. A Kabbalah continuou sendo uma prática secreta, a qual alguns eram proibidos de ter acesso, enquanto que o cabalismo cristão ganhou força entre nobres, entre padres, entre intelectuais, que começaram a pesquisar livremente, né? Um deles, Giordano Bruno, né, que é muito falado nesse sentido. Mas eu cito também os Rosacruzes, né? Principalmente o nosso imperator do século XVII, Francis Bacon, né? E como a Kabbalah hebraica ela aborda questões da espiritualidade e crescimento pessoal? Bom, uma parte eu já respondi quando eu falei que ela trabalha muito no aspecto ético. Quer dizer, se você faz Kabbalah pensando em melhorar como ser humano, você está correto. Tá? Ela tem essa finalidade. Quer dizer, embora ela vise manifestar no indivíduo a sensibilidade ao divino, ela sempre deixa claro que isso não vai ser conseguido se você não tiver os pés no chão e você não descobrir Deus aqui nas coisas diárias, na prática diária, no tikkun da sociedade, né? O povo judeu sempre foi muito culto, um povo muito refinado, né? Então a arte é muito importante para os judeus, a música é muito importante para os judeus. E a criação de ambientes adequados à música, ambientes que se tornam adequados por causa da música, é a criação de beleza e harmonia. Isso é coisa que a Kabbalah, vamos dizer assim, proclama como fundamental para a melhoria do ser humano, viver em harmonia, né? É uma relação que eu estou criando agora do que eu tenho visto, né? Acho que isso são os temas principais, quer dizer, não existe Kabbalah espiritualizado o suficiente para tirar os pés do indivíduo do chão. Ele tem que estar consciente de que ele só vai se espiritualizar se ele tornar um ser humano melhor. Não é a espiritualização que vai torná-lo um ser humano melhor. É o fato de ele se tornar um ser humano melhor que vai torná-lo mais espiritualizado, entendeu? Sim, perfeito, Frater. E para a gente já ir caminhando para o final da nossa conversa, você pode nos explicar alguns conceitos, né, que o Frater até inclusive já comentou a respeito deles, como é o caso das Sefirot, né, a árvore da vida, então a relação, né, o que elas são dentro da Kabbalah? Elas são estruturas importantes para você pensar o que é impensável.
O incognoscível, como o nome diz, não pode ser conhecido, tanto que a tradição entre os hebreus não falar o nome de Deus. Eles falam coisas como Hashem, o ser, né? Ou o quem, né? Que é não se pode falar o nome verdadeiro de Deus porque isso seria sacrilégio. Na intenção de mostrar que ele é intraduzível em termos humanos. Existe um horror entre os judeus na antropomorfização, no que eles chamam de síndrome do bezerro de ouro, né? De você tornar-se seguidor de ídolos, a idolatria, né? Como se fala. Embora Blavatsky critique muito a conceituação antropomórfica de Deus pelos judeus, eles são avessos a pensar em deuses que sejam representáveis, tá? Quer dizer, isso não é uma coisa que lhes vem na cabeça. Do ponto de vista metafísico, eles pensam num Deus pessoal, tá certo? Mas que tem humor, né? Que fica bravo, irado e tal, que tem misericórdia ao mesmo tempo. É conflituoso? É conflituoso. A crítica dela procede. No entanto, são eles que lutam contra a idolatria, exatamente por causa do episódio do bezerro de ouro. Né? A idolatria é uma forma de tentar reduzir Deus ao parâmetro humano. Quando é o contrário, a gente tem que ir até ele. Um conceito fundamental, então, seria a noção da inteligência central. O segundo, a relação entre esse ser e a criação do universo, que é feita através de níveis. Esses níveis estão descritos na árvore da vida. São 4 mundos, cada vez mais densos, a energia vai descendo, atravessando esses mundos, Atzilut, Briá, Yetzirá, o mundo da formação, e finalmente o nosso mundo, Asiá, aonde fica a nossa existência, Malkut, que é chamado reino, né? Esse é um conceito que você vê muito discutido na Kabbalah, é básico da Kabbalah. O terceiro conceito mais importante talvez seja o Adam Kadmon, que é às vezes muito abstrato para se pegar, mas que na verdade é apenas a conexão entre Deus e os homens, né? Ele representa a humanidade. Você pode falar em um Adam Kadmon vertical e um Adam Kadmon horizontal. O Adam Kadmon horizontal seria a humanidade espalhada pelo universo, tá certo? E o Adam Kadmon vertical é essa estrutura que sustenta a árvore da vida e a conserta depois que ela quebra, né? Ele vem para consertá-la. Então esses 3 são conceitos muito importantes. E, Frater, gostaria de pedir uma mensagem final para quem tem interesse sobre a Kabbalah, para quem tem interesse em estudar a respeito. Olha, quem quiser começar a estudar a Kabbalah tem que ler os livros que foram traduzidos ou escritos ou explicados pelo rabino Aryeh Kaplan. Aryeh Kaplan é talvez um dos pensadores mais interessantes e mais didáticos que a Kabbalah teve. Físico, ex-físico da NASA, abandonou tudo para se dedicar ao estudo da Kabbalah. Um matemático de peso, entendeu? Adorava geometria por causa disso, a geometria trabalha com números, né? Então, Aryeh Kaplan é importante. Quem quiser estudar a sério Kabbalah tem que ler Aryeh. Ele traduziu e comentou tanto o Sefer Yetzirah como o Bahir. Ler o Sefer sem os comentários dele é impossível. É fundamental que você leia o comentário dele. Isso está publicado pela editora Sefer, que é a editora que mais publica textos originais judaicos. E o Bahir também ele tem uma edição comentada, tá? Que foi agora reeditada pelo meu querido amigo Américo Sommermann, da editora Polar, uma edição primorosa. O Américo só faz livros muito bem editados e está muito bonita, que é a mesma publicação anterior que existia por aí, do Bahir, com comentários do Aryeh Kaplan. Só não temos comentários do Aryeh para o Zohar, infelizmente, mas esses 2 são fundamentais. E o outro texto que a pessoa precisa ler é um tijolão assim, chamado Kabbalah, do Gershon Scholem, tá? Que é o comentarista não religioso mais importante do Kabbalah. Se você quiser estudar, você tem que ler esses 2. Antes de seguir rabinos famosos, como tem do Kabbalah Center e tal, é bom estudar esses 2, porque isso prepara você para o que vem depois. Perfeito, Frater Mário, agradeço muito, né? Você está aqui conosco hoje. É uma alegria. Né? E até uma próxima, né, Frater? Uma próxima conversa. Assim muito seja. Obrigada. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presenceharmonia@morc.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação,
que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!